reverendo Gessé. Mas antes, vamos fazer a oração pelas nossas crianças. Podem vir aqui na frente, as crianças, por favor, por gentileza. Que vão descer para a salinha, para ter aula delas. E o pastor Gessé vai orar por elas aqui. Oremos, irmãos, nós te bendizemos, Senhor, pelo privilégio que temos de adorar o teu nome. Privilégio maior ainda essas crianças crescerem num ambiente onde elas entendem isso, têm os seus pais que as conduzem nesse propósito. Oramos pedindo ao Senhor agora que dê a elas essa oportunidade de aprendizado, esteja também com as pessoas que estarão orientando, ensinando, que a tua graça se manifeste por meio da tua palavra nesses coraçõezinhos. Assim oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós temos o privilégio de adorar a Deus. O povo de Deus tem esse privilégio de adorar ao Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18. Na verdade, iríamos ler apenas o verso 1 ao 22 do capítulo 22, mas leremos no capítulo 19, mas leremos também no capítulo 18, versos 28 em diante. Então, essa é a leitura que faremos das Escrituras, conforme registrado pelo apóstolo João. Lembra que João foi uma pessoa encantada pelo amor de Jesus. Jesus olha para ele e chama filho do trovão, alguém rude, alguém talvez bruto, e foi transformado pelo poder do Evangelho. Tão encantado ficou com o amor de Deus que todo o seu escrito é sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor que o atraiu, o amor que o comprou. E ele, nos seus escritos, traz para nós aqui a narrativa desse final de dias de Jesus aqui na terra. No verso 28 do capítulo 18 diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Lembra, estava prestes a acontecer a Páscoa, né? A sexta-feira da Páscoa mesmo. Então já haviam feito os preparativos, agora estavam adentrando aquele momento de Páscoa e não queriam se contaminar. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilato: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. A intenção era essa, firme intenção de matar Jesus, mas não tinha autoridade legal para fazer isso, portanto, o julgamento aqui é o julgamento civil. Os julgamentos religiosos já haviam passado, e agora Jesus enfrenta 3 julgamentos civis. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o. Então eles dizem: a nós não é lícito matar. O verso 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Seria a morte de cruz. A lei romana assim prescrevia. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu?
A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, e os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo tu és reis. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que vem a mim, ou melhor, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Intrigado, Pilatos continua. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Sexta-feira, da Páscoa, não queriam se contaminar entrando no pretório, mas estavam prontos a se contaminar, entregando Jesus. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, um criminoso. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Na tentativa de convencer os judeus, fiz aqui alguma coisa realmente bem ruim contra esse homem. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus. Zombaria. Salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Mais uma vez. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Zombaria. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disseram-lhes Pilatos, ou disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Terceira vez. O veredito desse juiz, governador, Pilatos, era de que a lei não podia ser executada contra esse homem. Responderam-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer. De conformidade com a nossa lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Estava numa encruzilhada e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Tendo todo aquele que se faz rei é contra César. Agora já não era mais somente uma questão religiosa que o perturbava, agora era uma questão civil que envolvia o seu próprio cargo.
Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascal, pré-páscoa, cerca da hora sexta, provavelmente por volta de meio-dia, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego, as três línguas universais daqueles dias. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse momento. Meus irmãos, creio que todos nós, de alguma forma, já nos questionamos qual o valor da cruz, qual o significado da cruz, o que ela representa para mim, o que ela representa para a sociedade em geral. A gente vê muitas representações da cruz por aí afora. Nós estamos prestes a entrar aliás, hoje seria celebrado por aí afora, né, em algumas igrejas, o Domingo de Ramos. Faria sentido trazer aqui uma mensagem lembrando essa entrada triunfal de Jesus, o verdadeiro Rei dos Judeus. Ele não é um rei fictício, imaginário, mas o verdadeiro Rei dos Judeus. Mas eu gostaria de antecipar algo que certamente estará sendo abordado no próximo final de semana e refletir com os irmãos sobre a vergonha da cruz. Ela continua sendo motivo de vergonha para muita gente. Ela continua sendo objeto de um olhar preconceituoso. E essa Páscoa que estamos prestes a celebrar nada tem a ver com o chocolate, o coelhinho, né? O ovo, nada. Mas tem tudo a ver com o cordeiro, a ovelhinha, e, acima de tudo, com a cruz onde o cordeiro foi sacrificado, no seu lugar e no meu lugar. Agora, quais sentimentos evoca em você quando você vê uma cruz? Talvez você nem parou para pensar nessa pergunta. É tão comum a gente ver cruzes por aí, né? A gente nem pensa nisso. Qual sentimento? Se você já morou alguma vez em um país, em um lugar, onde os símbolos cristãos ou a influência cristã é mínima, você vai entender o que estou falando. Certa vez eu trafegava numa das precárias estradas de Moçambique, em 1996, e me dei conta, comecei a viver uma certa nostalgia, porque aqui no Brasil você viaja, e se você viaja 4, 5 horas, você vê pelo menos 1, 2 cruzes em algum lugar.
né, na beira da estrada, sinal de que alguém morreu, ou no alto um cruzeiro aí. E, de certa forma, a gente nem reflete mais sobre isso, porque é tão comum. Mas quando eu me vi num lugar que eu não via cruzes, eu não via sinais de cristianismo em nenhum lugar, aquilo me dava a sensação de que eu estava sozinho ali, não havia mais ninguém que acreditasse em Jesus. Era uma região de predominância hindu e muçulmana, e, portanto, não havia nenhum sinal, uma igreja, sei lá, algo assim. E, de repente, eu vi uma cruz. Aquilo saltou aos meus olhos assim, cruz, uma cruz. Veja bem, eu não uso crucifixo, não condeno quem use, para mim não é essa a questão, mas, de fato, a cruz nos leva à nossa identidade em Cristo Jesus. E me faltava aquilo. Eu pensei comigo, então não estou só, ufa, tem mais alguém aqui, né? Eu nem pensei na teologia por trás daquela cruz. Eu nem sei o que era, de fato, mas podia ser algo bem estranho. Mas me trouxe um alento, bom, eu não estou só nesse país, tem mais gente aqui que professa a fé cristã, que reconhece Jesus. E a gente sabe que cada religião, ou melhor, todas as religiões, ou mesmo ideologias, vai ter aí um simbolismo, um símbolo que representa, de certa forma. Dentro da igreja presbiteriana, um símbolo que bem nos representa é o quê? A sarça ardente, lá de Moisés, lembra? A entrega da lei. Mas do cristianismo em geral, a gente tem que reconhecer que, de fato, não há outro símbolo que melhor represente o cristianismo senão a cruz. Algum tempo atrás, os egípcios, os chineses e mesmo os os indianos, hindus, portanto, usavam a flor de lótus como o seu símbolo. O tempo passou, isso foi mudando, hoje é praticamente símbolo do budismo, né? Mas é um símbolo religioso por aí. O judaísmo tem a estrela de Davi. Qual símbolo melhor representa a nossa fé, senão a cruz de Cristo? Não estou fazendo apologia da idolatria à cruz, tá bom? Eu estou dizendo que é um símbolo da nossa fé. E estamos prestes a celebrar a Páscoa, que muito difere da Páscoa que é celebrada por aí, e a diferença é exatamente a cruz de Cristo. Por essa razão, a cruz, de fato, se constitui nesse símbolo máximo, diria, da fé cristã. Mas por que razão a cruz, sendo historicamente o símbolo, é ao mesmo tempo associada à vergonha? Por quê? E porque a cruz sempre foi um símbolo de vergonha e dor também. Por quê? Porque alguns cristãos idolatram a cruz até. Eu creio que uma das razões por que a cruz é vista historicamente como algo associado à vergonha e à dor é porque é instrumento de punição e morte de criminosos. Foi, historicamente, esse instrumento. Uma das razões porque o uso da cruz como símbolo da fé cristã foi algo até rechaçado pelos primeiros cristãos, abominado. Não foi a vergonha propriamente dito, mas o medo. Não era estimulado pela igreja primitiva, pela simples razão de que associar um símbolo cristão à sua vida representava risco de vida. Então, muitos cristãos evitavam qualquer associação visual para evitar perseguição. Então, por causa da perseguição, os primeiros cristãos desencorajavam tanto o uso da cruz como outros símbolos
cristãos, há o símbolo do peixe, né, que foi usado até uma forma de despistar ou associar, dizer não, uma forma de identidade entre eles, mas não a cruz imediatamente, embora essa tenha sido uma das razões. A outra razão, porque a cruz era evitada, aí pensando nesse instrumento de morte e punição, especialmente pensando em criminosos, é que a cruz era associada a algo horrível. A execução de Cristo foi algo doloroso, não foi algo simples de se passar. A gente vive hoje, conta a história como se fosse uma coisa assim, muito banal, muito comum, mas não, foi algo doloroso, horrivelmente doloroso. Era associada à vergonha da morte de um criminoso também. Então, o seu chefe, o seu líder, o seu mestre, o seu senhor, era associado a um criminoso. E ele foi morto como um criminoso, embora a gente saiba que não era um criminoso. O escritor aos Hebreus diz que Jesus suportou a cruz sem importar com a vergonha que ela representava. Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Em 1 Coríntios, foi lido, né, capítulo 1, versos 17 a 25, Paulo fala sobre essa obra da cruz, mas ele apresenta essa obra como um conjunto de coisas, de fatos, de eventos. Não é a cruz pura e simplesmente onde ele é crucificado, os cravos são batidos nas mãos e nos pés, é erguida a cruz, enterrada no chão, e ele fica ali. Não somente aquilo. Há pelo menos 6 julgamentos que antecedem a morte de Jesus. Ele é preso no Getsemane, passa a noite preso na quinta-feira, cedo de manhã, na sexta-feira, como lemos aqui, Jesus é entregue para ser julgado, mas ele já havia passado por 3 interrogatórios, três julgamentos religiosos. Agora ele se acha diante de um julgamento civil. 3 julgamentos. Pilatos entra e sai para interrogá-lo. Portanto, Paulo vê a cruz, a obra da cruz, não apenas como a crucificação em si mesmo, mas os julgamentos que antecedem o julgamento, ou melhor, a crucificação por si só, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Essa é a obra da cruz, é o conjunto da obra. E é esta obra que nos redime. A sua ressurreição ao terceiro dia. Ele salienta que a cruz é de fato algo vergonhoso para muitos, mas para os que se perdem apenas. Porque para aqueles que são salvos, que foram alcançados pelo poder da cruz, é motivo de alegria, de glória, de júbilo. Nós cantamos a cruz. Nós nos alegramos da cruz, nos alegramos com a mensagem da cruz. Ela veio até nós quando nós não tínhamos nenhuma solução em nossa vida. Fomos salvos pela mensagem da cruz. Ela é escândalo, sim, para os judeus, loucura para os gentios, e Paulo vai afirmar isso no verso 23 do texto que foi lido durante a liturgia. Ele diz lá: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esta é a cruz. Irmãos, precisamos lembrar que, apesar da péssima reputação desse tipo de morte, o próprio Jesus, antes da morte, sabia que ele iria morrer numa cruz. Pensa no impacto psicológico na mente, no coração de Jesus, de ser levado injustamente para uma cruz, por um crime que não cometeu e ser morto ali. Ele sabia. Ele estava absolutamente certo que a enfrentaria. Ele vai para a cruz ciente disso, a ponto de dizer isso muito antes, no livro de João ainda, no Evangelho de João, capítulo 12, versos 32 e 33. Abre lá comigo, por favor. O que diz aí? E eu, quando o quê? Quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim.
E dizia isto para significar de que tipo de morte havia de morrer. Jesus sabia. Ninguém disse para ele, cochichou no seu ouvido, ó, você vai ser... Ele sabia. Os seus discípulos tiveram a mesma atitude do seu mestre acerca da cruz. Não se envergonharam dela, se gloriaram na cruz. A maioria dos discípulos morreram por causa da sua fé, morreram porque o seu mestre morreu por aquilo que os ensinou. E eles viveram aquilo que o mestre ensinou, por isso morreram. Alguns deles crucificados. Não negaram a cruz de Cristo. Eles não a negaram simplesmente para manter intacta a sua própria reputação ou por medo. Eles se associaram à cruz e pregaram a cruz. Abraçaram a cruz, ao invés de se sentirem envergonhados dela. Sim, aos olhos do mundo, a cruz é sinal de tolice, não de sabedoria, como é ainda hoje para muita gente. Você fala da cruz para algumas pessoas, parece uma história de como que é uma história aí? Desculpa? Uma lenda. Acontece. Isso não faz sentido para essas pessoas, mas para nós faz todo sentido. Para justificar o pensamento da época, como nos dias atuais, John Stott escreve o seguinte em seu livro A Cruz de Cristo: como poderia uma pessoa em sã consciência amar e adorar a Deus na condição de um homem morto, condenado justamente como um criminoso e submetido à mais humilhante forma de execução existente? Nós não conhecemos outra ainda. Essa combinação de crime, vergonha e morte o colocaria, no caso de Jesus, fora de qualquer possibilidade de adoração. Mas por que bilhões de pessoas no mundo se voltam para Jesus e continuam a adorá-lo? Por quê? O Espírito Santo de Deus convence esses corações. Não é algo do homem, fabricado. Nossos primeiros irmãos, ao se identificarem com a cruz de Cristo, ao pagarem o preço, embora não usassem como símbolo, mas se identificavam com a mensagem da cruz, a ponto de, quando a perseguição se instala em Jerusalém, toda a igreja é dispersa. No livro de Atos, morte de Estevão, capítulo 7 de Atos. Logo a seguir, os crentes são perseguidos e fogem da cidade, ficam apenas os apóstolos. E diz a palavra de Deus que por onde eles iam pregavam o evangelho da graça. O evangelho da cruz. Eles continuavam se identificando com a cruz. Estavam dispostos a se tornarem nada, nem ninguém, de serem tidos como pessoas rejeitadas pelo mundo, discriminadas. Estavam dispostos a isso por causa da cruz. Era esse o preço de ser discípulo de Cristo. E é esse o preço ainda hoje, não mudou. O preço é o mesmo. Qual o impacto da cruz na sua vida? Ela gera alegria em seu coração ou gera medo? Gera vergonha? Como você se relaciona com a cruz de Cristo? Com o Cristo fora da cruz, com o Cristo que não existe nenhum, não passou por isso. Todos se identificam porque Deus é amor, né? Assim dizem. Mas a cruz é sinal de justiça, de punição, de condenação, e essa condenação era nossa, não era de Jesus. Outra razão porque a cruz era associada à vergonha
é que ela é um sinal de espanto e horror, não somente de morte e dor, mas de espanto e horror. Gregos e os romanos, ambos herdaram a forma de execução pela cruz dos bárbaros. Esta era, e continua sendo, talvez, não talvez, mas certamente, uma das formas mais cruéis de execução de uma pessoa, ainda que fosse criminoso, que possa existir. Era uma forma deliberada de prorrogar a morte, prorrogar o máximo possível para infligir nessa pessoa, nesse criminoso, o maior sofrimento possível, a maior tortura, antes de sua execução. Então, pendurava na cruz, aquilo era uma morte lenta, dolorosa, agonizante. E a gente lê a narrativa da agonia de Jesus na cruz. Apenas um exemplo de todos os outros que pela cruz passaram. Provocava um sofrimento extremo, prolongado, que durava horas, em alguns casos dias. Neste caso não foi mais que um dia, o corpo lá, porque já havia sido espancado o suficiente para morrer. E também não podia ficar no madeiro, na cruz, por causa da Páscoa, já que era um condenado judeu. Por essa razão, por ser algo tão horripilante, os próprios romanos não aplicavam essa lei da execução pela cruz a cidadão romano. Nenhum cidadão romano, ainda que criminoso fosse, seria submetido à crucificação. Era algo reservado somente para estrangeiros, punição a estrangeiros, ou pessoas sem nenhum status social ou legal, não sabe qual é a origem disso, desde que eles fossem assassinos, rebeldes e agitadores políticos, ou escravos que roubavam os seus mestres, os seus donos. Então era reservada para essa classe de gente. Na obra Cícero contra Verres II, ele afirma: é crime amarrar um cidadão romano. Espancá-lo é abominação. Matar é assassinato. Crucificá-lo é o quê? Pergunta Cícero. Não existe palavra para descrever um ato tão horrível. Então era essa percepção da lei romana a respeito desse tipo de execução para um cidadão romano. Os judeus também tinham a cruz como algo horrível. Muito mais que isso, como uma maldição de Deus. Em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 em diante, 22 e 23 especialmente, vai se referir à cruz como o madeiro e falar exatamente disso. Madeiro é simplesmente sinônimo, morrer no pau, né? Não é no pau como pega o pau e bate na pessoa até morrer, não é morrer crucificado, amarrado na estaca, como seja. No caso de Jesus foi a cruz mesmo, como era comum na época. Aliás, esse é até hoje um dos entraves para os judeus entenderem a fé cristã e aceitarem Jesus como Messias de Deus, enviado de Deus para a redenção do mundo. Vocês sabem, os judeus ainda esperam pelo Messias. Eles acham que o Messias virá. Como diz um amigo judeu que tive lá na África do Sul, ele dizia, olha, judeu convertido, ele dizia, olha, o que aconteceu conosco é algo assim estranho, sabe por quê? É como se o trem, todo mundo está esperando o trem chegar e todo mundo dorme, o trem passa, eles ficam dormindo, quando acordam, continuam esperando o trem. Jesus veio e os judeus não viram. Graças a Deus, há hoje um movimento messiânico de evangelização e judeus estão se convertendo, entendendo que Jesus era de fato o Messias.
Mas ainda é um entrave para eles. Como entender? Como aceitar um Messias de Deus morrer sob maldição de Deus no madeiro, numa cruz? É difícil. Tanto para os judeus como para os romanos. Era algo inadmissível. Lembra? Judeus e romanos inimigos entre si, embora os judeus subjugados pelos romanos, para os romanos a cruz era sinal de fraqueza e não de glória. É sinal de crime e não de gente certa, gente direita. Na mente de um judeu é impossível admitir que um ungido de Deus, um salvador dos homens, pudesse terminar os seus dias pendurado numa cruz. Isso, para eles, era e ainda é uma loucura. Por isso que Paulo vai dizer, loucura. Assim, os cristãos facilmente se tornavam objeto de escárnio quando se associavam à cruz. Para dar uma ideia da dimensão dessa prática, durante o período do Império Romano, naqueles dias de Jesus, pouco antes, no 4º ano depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, no 4º ano antes do nascimento de Jesus, provavelmente Jesus já havia nascido, porque há um erro de contagem aí, viu? Provavelmente em torno de 4 anos. Portanto, provavelmente no ano do nascimento de Jesus, ou um pouco antes, o general romano chamado Verus, chegou a crucificar 2.000 judeus. Joséfos, o historiador judeu, um homem escritor que refletia sobre o momento histórico da nação de Israel, do povo de Deus, escreve dizendo que durante o cerco de Jerusalém, o general Titus, cerco de Jerusalém no ano 70, o general Titus mandou crucificar tanta gente, todos aqueles que conseguiam escapar do cerco, para fugir com vida, era capturado e era crucificado. E ele diz, era tanta gente que era impossível achar espaço para as cruzes e as cruzes para os corpos. Tal era a forma de execução tão comum. E em terceiro e último lugar, irmãos, ainda que na perspectiva histórica a cruz é um instrumento de vergonha por servir de punição e morte para criminosos e por representar espanto e terror, horror para a sociedade em geral, para os salvos, ela significa redenção e vida. Para mim e para você. Redenção e vida. Estamos diante aqui de um dualismo. Como é possível esse antagonismo aqui, ao mesmo tempo bom e ruim, mas de fato é. Nela encontramos um ponto de inflexão, ou aceitamos a vergonha e a dor que ela representa, e amamos a mensagem da cruz, e proclamamos a mensagem da cruz, e anunciamos Jesus para todos os cantos, ou nos envergonhamos e nos retraímos, e deixamos de desfrutar da vida plena que a cruz nos traz. Continuaremos assim mortos em nossos delitos e pecados. É assim que muita gente prefere. É melhor não passar vergonha. Continua morto. Desde o começo da expansão da fé cristã pelo mundo, a cruz foi amplamente aceita, portanto, como símbolo mais evidente da nossa relação com Cristo. Portanto, símbolo da nossa fé. Apesar do horror associado à morte da cruz, ela continua sendo assim. 2000 anos depois. E nós estamos aqui hoje por causa da cruz. A obra da cruz nos redimiu e nos fez povo seu. Teólogos dos primeiros séculos, como por exemplo Tertuliano, Hipólito, Cipriano, bem como historiadores da época, concordam que a cruz é o símbolo mais contundente da fé cristã. Nós não temos outro. Mas ela é também um símbolo de dor.
E é mais que um símbolo. John Stott vai nos dizer que, novamente, citando o seu livro A Cruz de Cristo, trata-se do significado mais importante para a nossa própria vida. Tanto para os cristãos como para os não cristãos. É um divisor de águas. Põe a cruz, tira a cruz. Estado laico, tira daqui, que não pode, que a cruz incomoda. É assim. Respondendo à pergunta sobre o que significa para a comunidade cristã em geral a expressão viver sob a cruz, Stott salienta que os cristãos, para estes, tudo muda a partir da cruz. Todas as nossas perspectivas de vida mudam. Os nossos valores mudam. Os nossos investimentos mudam. Os nossos projetos de vida mudam por causa da cruz. Fomos impactados pela cruz de Cristo e isso muda a nossa cosmovisão, a maneira como vemos o mundo, a maneira como vemos os relacionamentos, a maneira como vemos o nosso casamento, a maneira como vemos o relacionamento com os filhos. Muda por causa da cruz. E se não mudou, se não muda, então não houve ainda regeneração que o Espírito Santo de Deus produz a partir desse encontro com a cruz de Cristo, com a obra da cruz. Quando falo de obra da cruz, tenho em mente novamente o que disse? Julgamento, crucificação, morte e ressurreição. Ela nos dá um novo relacionamento com Deus, um novo relacionamento com o Senhor da história. Dá-nos um novo equilíbrio. O relacionamento antes era de distância de Deus, agora é de adoração a Deus. Dá esse equilíbrio no entendimento de quem somos nós. Quem é você? Fora da cruz? Nada. O mundo te julga nada com a cruz. Deus te julga nada sem a cruz. Mas pela cruz somos olhados com o olhar de amor. Ele muda essa perspectiva de quem somos em Cristo Jesus. Qual o propósito de vida? Qual é o nosso propósito aqui na terra? A obra da cruz nos dá um novo incentivo acerca da nossa missão no mundo. Um senso de propósito e missão, aqui e agora. E é importante saber que todo cristão, se você é cristão, se você se considera cristão, nasceu de novo, você tem uma missão dada por Deus neste mundo. A nossa missão não é outra. Talvez você pergunte, mas qual é a minha missão? A nossa missão não é outra, senão glorificar a Deus, exaltar o seu nome, colocá-lo na posição mais alta em nossa vida. É nossa missão exaltar o seu nome. Não temos outra. Glorificará. Os teólogos da Assembleia de Westminster acertadamente abrem o catecismo, o nosso catecismo maior, com uma pergunta bem interessante. Qual é a pergunta? Lembra? Qual o fim principal do homem? Vamos falar juntos. Qual o fim principal do homem? Qual é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, exaltar. Essa é a nossa missão. Qual é o fim principal do homem? E como nós cumpriremos essa missão de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Refletindo a sua luz, a luz de Cristo, no lugar onde Ele nos plantou, onde Ele nos colocou. Você não precisa sair daqui e ir para a África para poder glorificar a Deus. Se Deus te chama para fazer isso, vai, é isso mesmo. Mas se não, é onde você está mesmo. No seu trabalho, na sua relação familiar, às vezes conflituosa, no meio de dores que Deus nos coloca para viver, Deus nos chama para glorificar o seu nome e gozá-lo para sempre. Refletir a sua luz ali.
A nossa nova compreensão sobre a cruz de Cristo nos leva a algo extraordinário, que é, inclusive, amar o nosso próprio inimigo. Tem tarefa mais difícil que essa? A cruz de Cristo faz isso em nós. Nos leva a amar os nossos inimigos e orar por eles. Essa nova compreensão nos encoraja a enfrentar as perplexidades que a vida nos apresenta, cada dia os sofrimentos que as circunstâncias nos trazem, aquelas coisas surpresas que você nunca imaginou que iria passar e de repente, pum, está lá. A dor que chegou e você não imaginava que ia chegar algum dia. Alguém da família que passa por um acidente e se vai. O pai, a mãe, o irmão. Um câncer que chega na família, essas coisas. A cruz de Cristo nos encoraja a enfrentar essas perplexidades que a gente enfrenta. Tinha 13 anos quando meu pai faleceu. Para mim foi o maior desastre da história, e foi. O mundo acabou para mim ali, e se eu pudesse morrer no lugar dele para ele ficar vivo, acho que eu teria trocado. Mas essas são as circunstâncias que Deus nos permite viver, para no meio delas glorificar o seu nome. Concluindo, irmãos, qual a sua resposta à obra da cruz? Como você se relaciona com a cruz de Cristo? Você se identifica com a cruz do Senhor? Novamente, pensando em toda a obra da cruz. No sentido de que Ele tomou o seu lugar. É assim que você vê a cruz? Ou você tem vergonha da cruz e até mesmo da sua mensagem? Não consegue nem pronunciar para alguém a história de Jesus por vergonha. Qual foi? E continua sendo rejeitada. Talvez você tenha até simpatia pela cruz. A cruz de Jesus. Mas não é capaz de amar a mensagem que ela representa. Tanto é que não tem coragem de pronunciar para outros. Então, se você ainda não se rendeu e aceitou a obra da cruz, no seu lugar, no meu lugar, eu gostaria de convidar você a fazer isso hoje à noite. Se você nunca teve um encontro com Jesus, eu gostaria de lhe encorajar a fazer isso. Se deparar com essa cruz que te salva. Tudo que você precisa fazer é confessar a Ele os seus pecados. Isso é obra imputada, sabe? Ele recebe essa confissão e leva para a cruz. Morre, mata na cruz. O cordeiro, quando era imolado, a pessoa que apresentava o cordeiro para o sacrifício, confessava os seus pecados, com as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, ele era então sacrificado, o sangue derramado. E assim, essa pessoa era declarada livre daquele pecado. É isso que Jesus fez por você. Ele levou o seu pecado na cruz, mas você precisa confessar o pecado. Precisa entregar a sua vida para Ele. E você pode fazer isso hoje mesmo. Confesse a Ele e receba em seu coração. Convide para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Se você é cristão, mas vive aí apaticamente a sua fé, com vergonha da cruz e da mensagem que ela representa, eu lhe convido a confessar o seu pecado ao Senhor também nessa noite. O pecado da mornidão, da apatia, do medo. E renove o seu vigor neste momento, seu entusiasmo por Jesus e o entusiasmo por essa mensagem. Sai amanhã para falar de Jesus para alguém. Prove isso, que você ama a mensagem da cruz. Peça ao Espírito Santo de Deus que sopre em seu coração
um novo alento de fé para crer. Vamos orar. Amado Deus, nós bendizemos o Teu nome pela mensagem da cruz. Obrigado porque o Senhor não recusou morrer em nosso lugar. Podia fazê-lo, mas não fez. Para que fôssemos salvos, Pai, obrigado por essa redenção tão grande. Por esse sacrifício substitutivo. E agora podemos confessar a Ele os nossos pecados e imputar sobre Jesus, receber a imputação da justiça dele também. Oramos pedindo ao Senhor que nesta noite use a Tua palavra para inquietar o nosso coração e renovar a nossa fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estou sendo instruído pelo liturgo a impetrar a bênção. Eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé. E logo em seguida eles farão alguns avisos. Peço aos irmãos depois se sentem para ouvir os avisos. E agora, amada igreja, ide em paz. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações que emanam do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, amados, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis sentar. Que mensagem abençoada, né? Queridos, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos visitantes. Mateus, da Casa de Acolhimento, está aí com a gente hoje. Cadê ele? Pode ficar em pé aí, por gentileza. Seja bem-vindo aqui na nossa igreja, que Deus continue te abençoando e venha sempre que puder, tá bom? Temos mais visitantes aqui na igreja? Não? Então vamos para os avisos. Meus queridos, a gente vai se aproximando de um dos momentos mais significativos do calendário litúrgico nosso, que é a Semana Santa, que inicia-se na sexta-feira e culmina no domingo da Páscoa. E por conta disso, nós não teremos o culto nessa próxima quinta, pois essa sexta-feira será marcada por um culto especial, que será realizado às 19 horas em nossa igreja. Será um momento de profunda reflexão e adoração, onde lembraremos juntos o sacrifício supremo do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, pelo pecado da humanidade. Este culto será uma oportunidade para meditarmos sobre o imenso amor de Deus, que entregou seu único Filho para que, através da sua morte, pudéssemos ter vida eterna. E eu encorajo a todos a vir com o coração aberto, humilde e contrito, trazendo diante de Deus as suas falhas para receber a graça abundante que vem do Senhor. Isso será na sexta-feira santa, aqui na nossa igreja, às 19 horas. Mas, domingo, nós teremos também o culto da ressurreição. E, por conta disso, nós não teremos a EBD, correto? Né? Neste domingo nós não teremos EBD, pois o culto que nós teremos da ressurreição, esse culto de Páscoa, ele será celebrado às 7 horas da manhã, seguido de um café comunitário no salão da igreja. Aqui. O salão da igreja é ali embaixo, né? Isso, teremos esse café comunitário.
e a igreja vai fornecer o básico. Mas quem quiser ajudar, quem quiser contribuir com algo, é para procurar a dona Zenilda, tá? É Zenilda mesmo, né? Isso, procurar a dona Zenilda, tá bom? E nesse domingo nós vamos celebrar, obviamente, a ressurreição de Cristo, e esse é um momento para a gente proclamar a vitória dele sobre a morte, celebrando a esperança eterna e a nova vida que temos nele. O domingo de Páscoa é um testemunho do poder de Deus e da verdade central da nossa fé. Cristo ressuscitou. Assim, eu convido todos que venham com o coração alegre, prontos para louvar e adorar e compartilhar a boa nova da ressurreição com todos. E eu quero agora convidar o nosso reverendo Gessé, agradecer ele, na verdade, pela mensagem aqui ministrada, que Deus continue abençoando a tua vida, e eu despeço os irmãos na graça de Deus, e uma boa semana a todos, e a gente vai estar lá fora para cumprimentar todos, tá bom? Tenham uma ótima semana e até mais.